E se vocês estão aqui é porque Deus quer falar com você. Diz para o irmão que está do seu lado, Deus quer falar com você. Por isso você está aqui. Eu estou muito feliz de verdade. E eu vou falar sobre um personagem da Bíblia que eu amo muito. Vocês têm personagem bíblico favorito? Alguém tem um favorito, sim ou não? Não tem um favorito. Então, eu não tenho um favorito, eu tenho dois favoritos, que é Esther e Davi, que eu vou falar hoje. Toda vez que eu leio a história de Davi, que eu entendo um pouco mais sobre quem foi Davi, eu me apaixono um pouco mais por Davi. Não é à toa que ele é o homem segundo o coração de Deus. E eu fico muito feliz de poder falar sobre ele, que Deus me direcionou a falar sobre ele. Então, eu quero começar já lendo com vocês em 1 Samuel 16. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o caçula, que está apacetando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito Santo se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então essa primeira parte eu queria ler com vocês, porque todo mundo de alguma forma consegue se identificar, nem que seja um pouquinho, com o menino Davi, que é essa primeira parte que a gente leu sobre Davi. Davi, sabe aquela frase assim, ó, o universo está contra mim? Eu acho que o Davi que devia ter criado essa expressão, o universo está contra mim. Porque ele era completamente rejeitado, totalmente rejeitado pela família, pelos irmãos, pela sociedade. E se Deus não tivesse falado com Samuel, nem mesmo o próprio profeta teria entendido quem era Davi. Então ele era completamente esquecido, ignorado. E claro que talvez numa proporção não tão grande quanto a de Davi, mas muito de nós já nos sentimos assim em algum momento na vida. Rejeitado, ignorado, invisível muitas vezes. Então todos conseguimos nos relacionar com Davi. Só que Davi, ele não era rejeitado por nada que era culpa dele. A culpa não era dele, porque na verdade ele era rejeitado simplesmente por não ser o que os outros queriam que ele fosse. Tem teólogos que dizem que a mãe de Davi era uma prostituta, então ele era rejeitado simplesmente por ter nascido. Eu não consigo encontrar um outro motivo para os irmãos rejeitarem Davi, que não seja esse. Ele era um menino bom, ele era obediente, ele até bonito era, a Bíblia fala, mas as pessoas não gostavam de Davi. Todo mundo esquecia de Davi. E o mais triste dessa história é que ele era um menino bom. Ele era um cara legal que futuramente foi o homem segundo o coração de Deus. Só que uma das coisas que a história de Davi pode nos ensinar é que nós humanos, todos nós, sem a ajuda de Deus, a gente nunca vai conseguir enxergar a pessoa como ela realmente é. Os nossos olhos, eles só enxergam o que a gente consegue ver no natural. Ele não enxerga a alma, ele não enxerga o coração. Se Deus não revela uma pessoa para você, você nunca vai saber quem ela realmente é. Então, isso somos todos nós seres humanos e infelizmente a gente se preocupa muito pouco em realmente perguntar para Deus: Deus, como você vê essa pessoa? Quase nunca a gente faz isso, eu me incluo nisso. Mas tem as pessoas que escolhem olhar para você no natural, ver somente aquilo que a sociedade colocou sobre você
e escolhem usar isso para apontar você, para te julgar, para te colocar para baixo, para dizer que você não é bom o suficiente. E todo mundo aqui já passou por isso, passa por isso e vai passar por isso em algum momento da vida. Eu, você, todos nós. Porque sempre vai ter aquela pessoa que vai tentar destruir os sonhos de Deus em você. Sempre. E Davi era o que mais passou por isso. Gente, pensa comigo, a gente leu ali que Davi ele foi ungido, ele foi consagrado na frente de toda a família dele. Os irmãos viram, o pai dele viu. Então, o mais lógico a se pensar é que eles iriam tratar Davi diferente. Ele passou por todos os filhos que Jessé achou que seria aceitável. E até chegar a Davi, então, eles sabiam do que se tratava. E eles sabiam que Davi tinha sido escolhido. O mínimo, o mais lógico, era parar de rejeitar Davi. Não tratar melhor, melhor do que os outros, mas parar de rejeitar. Tratar bem como um filho de verdade, mas nem olhando com os próprios olhos eles conseguiam acreditar em Davi. E eu sei que muitos de nós já nos sentimos desse jeito. E aqui a gente está falando da história de Davi, sobre o chamado dele, o propósito dele. Acontece que muitas vezes, por exemplo, você pediu para Deus um novo emprego e Ele conseguiu te dar esse novo emprego, ou um novo relacionamento, um novo bem material, ou até mesmo uma palavra sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Mas as pessoas à sua volta parece que não muda nada. Você recebeu algo novo, você fica empolgado, você fica, meu Deus, Deus falou algo para mim, Deus me deu um novo emprego, você está feliz, Deus te deu uma nova vitória, Deus te deu uma esperança, e tem gente à sua volta que simplesmente estão ali para te colocar para baixo. Que não consegue comemorar com você a sua vitória, que não consegue ver Deus agindo na sua vida. Essas pessoas chamam isso de sorte, ou até mesmo de injustiça, que geralmente é pessoas que estão mais tempo dentro da igreja. Por que comigo isso não acontece, fulano acontece? Mas o que eu aprendi com Davi até aqui é que ele já tinha um relacionamento com Deus antes de ser consagrado, mas a partir daquele momento ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era escolhido, e ele cria em Deus. Davi começou a escolher, crer naquilo que Deus tinha falado. Até então Deus não tinha falado nada para Davi, mas a partir daquele momento o Espírito Santo estava em Davi, e ele começou a escolher, a acreditar no que Deus pensava dele, e não do que os seus irmãos e o seu pai e a sociedade pensavam dele. Ele escolheu não se colocar no papel de rejeitado, e sim no papel de escolhido. Porque é tão fácil para a gente ficar no papel de coitadinho. É muito fácil. Poxa, tadinho de mim, tadinho de mim. Mas Davi, ele se segurou no que Deus tinha feito, no que Deus tinha falado, que ele era, sim, um escolhido. E ele não deixou essa verdade de que ele era o próximo rei subir para a cabeça, porque muitos de nós poderíamos falar assim, eu sou o próximo rei, então olha só, me respeita, que quando eu chegar lá em cima, ai de ti se tu não me tratar bem agora, eu vou acabar contigo, porque eu vou ser rei. Ele podia tomar essa atitude, ou ele podia simplesmente, recebi uma ótima notícia, mas, ninguém me apoia, ninguém está do meu lado, meu Deus, e agora? Ninguém consegue enxergar o que Deus está fazendo na minha vida, e simplesmente desistir, que é o que muito de nós fazemos também. Quando Deus fala algo no nosso coração, quando a gente entende o que Deus tem para nós, e parece que tudo em volta tinha que ter mudado, mas não mudou, a gente prefere desistir. Foi coisa da minha cabeça, sei lá, Deus devia estar errado, alguma coisa do tipo. Davi escolheu não se importar com o que Deus não se importa. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? De não se importar com o que Deus não se importa e dar valor para aquilo que Deus dá valor. Agora, quantas vezes a gente de fato pratica isso? E daí, em 1 Samuel 16, versículo 14 a 21, eu não coloquei lá porque eu não queria me estender, não quero me estender muito hoje na mensagem. Vai contar a história que Deus mandou um espírito maligno para atormentar Saul, que era o rei. E daí um conselheiro dele falou de Davi, que tinha um menino que tocava harpa, e o rei mandou uma carta para Jessé falando assim, olha, manda o teu filho, aquele que cuida das ovelhas, para tocar harpa para mim. Eu acho muito interessante esses detalhes da Bíblia, porque me fez entender
me deu a ideia de que talvez outros irmãos de Davi também tocavam harpa. Mas ele falou assim, eu quero aquele que cuida das ovelhas. Especificamente Davi é quem eu quero. Eu não quero nenhum dos outros teus filhos, eu quero Davi. Mais uma vez Deus destacando Davi no meio da sua família. E eu acho isso tão interessante, porque, queridos, a verdade é que quando Deus tem um plano para a sua vida, quando Ele tem uma promessa para você, quando Ele te disse algo, Ele vai fazer acontecer. Então, talvez, a Bíblia não fala exatamente coração de Davi, no meio disso tudo, eu não consigo nem imaginar o que seria ser consagrado o próximo rei. Isso já é, muito demais. E agora eu sou consagrado o próximo rei, mas ninguém vê isso, ninguém me apoia, ninguém dá bola para essa questão. Só Deus sabe o que estava passando dentro do coração de Davi. E Deus vai lá e faz o quê? Põe Davi dentro do palácio. Para dar um sinal para Davi, falando assim, Davi, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Talvez os outros não estão vendo, talvez os outros não te apoiem, talvez os outros não consigam enxergar quem você é. Mas Davi, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou te colocar aqui dentro. Imaginem vocês, Davi entrando no palácio, sabendo que um dia tudo aquilo ia ser dele. Ele ia lá só para tocar harpa para o rei, quando o espírito maligno vinha. Mas imagina toda vez que ele entrasse lá e visse tudo aquilo, ele cria no que Deus tinha falado, ele podia olhar e falar assim, meu Deus estava dando um gostinho para Davi. Porque, gente, Davi ele não virou rei porque ele tocava harpa para o rei. Essa parte específica da história, Deus não precisaria ter feito. Davi não precisaria ter ido para o palácio. Não foi isso que fez a diferença na história de Davi. Por isso que eu creio, isso é uma coisa que eu creio. Não vou dizer que é verdade absoluta, mas que Deus fez isso para provar para Davi, calma, eu estou contigo, eu vou te colocar aqui dentro, calma. Talvez ninguém está vendo o que eu fiz, ninguém levou em conta o meu agir na tua vida, mas eu vou te colocar aqui dentro. Eu posso fazer o que eu quiser, nem que seja mandar um espírito maligno para você entrar aqui dentro e acalmar as coisas. Mas isso aqui é seu. E Deus, Ele quer fazer isso com a gente também. Porque sempre vão ter pessoas contra nós. Mas Deus sempre vai estar a nosso favor. E Ele sempre vai fazer questão de te lembrar isso. Ele sempre vai fazer questão de comprovar isso dentro do seu coração. Eu estou contigo. Não se abala, eu estou contigo. Não ouve o que os outros estão falando, eu estou contigo. E foi o que Ele fez aqui com Davi. Então, antes de continuar, eu quero que você feche os olhos rapidamente. Se você se sente acusado, julgado, abandonado, apontado dos seus erros de alguma forma, em alguma área da sua vida, nesse momento, pergunte para o Espírito Santo, Deus, você pode me confirmar que você está comigo? Peça uma confirmação para Deus, deixa Ele falar com você, deixa Ele te mostrar que Ele está com você, mesmo quando parece que mais ninguém está do seu lado. Eu disse no início que eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Porque eu creio que Deus quer falar com vocês sobre algo tão específico da vida de cada um. Ele pode falar com todos, mas no específico com cada um. Deus, Ele te vê único, única. E Ele quer falar com você essa noite. Então mantenha os seus ouvidos abertos para o que Deus quer te falar. Então agora Davi, ele entrou no palácio, ele viu aquele gostinho, ele renovou as forças do que Deus tinha falado, ele estava ali porque Deus tinha colocado ele ali. Então agora todo mundo começou a ver que Davi realmente estava caminhando para o palácio. Então finalmente as pessoas começaram a acreditar em Davi. Certo? Não. Ninguém deu a menor moral para Davi estar tocando no palácio. Pelo contrário, mais para frente a gente vai ver que usaram isso contra ele ainda. Mas Davi tinha se segurado em Deus. Agora vamos ler em 1 Samuel 17, do versículo 22 ao 29. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem
o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Fico imaginando Davi assim com o dedinho. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, o irmão de Davi falando para Davi: por que tu veio aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta. Tadinho de Davi. Ele não podia nem ficar curioso que o irmão dele já estava: meu Deus, guri, sai daqui, o que tu está fazendo aqui? É bem nítido essa coisinha assim de irmão mais velho e irmão mais novo, né? O que tu está fazendo aqui, guri? Que nem quando eu era criança e queria nos rolês com a Daiane, mas eu não podia. Daí, se eu estava lá no meio dos rolês, ela ficava chateada. Meu Deus, mãe, eu tenho que levar a Sara, né? Aquela coisa assim. Tipo isso. Mas eu achei muito interessante esse momento, porque Davi, de fato, ele já tinha feito o que ele tinha que fazer. Era para ele ter levado o alimento e saber se os irmãos dele estavam bem e voltar para as ovelhas. Mas ele ouviu alguém falando do exército do Deus vivo, um incircunciso filisteu, que aquilo encheu Davi de raiva. Ele ficou: não acredito que estão fazendo isso. Eu não acredito que estão falando isso do meu Deus, o único que está comigo, o meu Deus, aquele que me consagrou, aquele que não me deixa sozinho, aquele que já provou que está comigo, estão falando mal do meu Deus. Eu não acredito. E ele ficou possesso, Davi, ali. Ele ficou indignado. Só que a primeira coisa que o irmão de Davi fala para ele: Davi, com quem que tu deixou as ovelhas? Tu veio para cá e deixou as ovelhas sozinha, com quem que tu deixou as ovelhas? Alguns versículos antes fala que Davi, ele acordou cedo, preparou a comida lá que ele ia levar e deixou um pastor no lugar dele. E ele simplesmente estava obedecendo o pai dele, ele não estava fazendo nada de errado. Ele ainda se preocupou em deixar outra pessoa com as ovelhas. E o irmão dele estava questionando o trabalho dele, falando que ele fazia o que ele fazia mal. Você é um mau pastor, com quem que você deixou as ovelhas para vir aqui? Sendo que ele só estava obedecendo o pai dele, ele não foi lá admitido. E o irmão dele questionando: com quem que você deixou as ovelhas? Você é um mau pastor, você não sabe pastorear ovelhas. Porque, queridos, essas pessoas que vão te apontar, que vão tentar te desanimar, elas vão tentar te dizer que nem o que você faz hoje já é bom. Quanto mais você querer ser rei algum dia. Você não é nem bom pastor, Davi. Você vai querer ser rei? Você deixou suas ovelhas lá. Você vai querer ser rei? Porque o irmão dele sabia que ele tinha sido consagrado, não era segredo. Então, essas pessoas, elas vão querer questionar o que você faz hoje. O quê? Deus disse que tu vai ser missionário, que vai te levar por aí. Mas tu não cresce, nem o teu GC nem multiplicou ainda, e tu quer ganhar almas lá fora? Sabe? Tantas coisas que as pessoas podem nos acusar, falar que hoje, o que você está fazendo hoje não é o suficiente, não é bom, é mal feito, para fazer a gente achar que Deus nunca vai poder levar a gente para outro lugar. Para fazer a gente pensar, se diminuir, tipo, meu Deus, é verdade. Eu não sou nem um bom pastor de ovelha, como é que eu vou querer achar que eu vou ser rei um dia? Então, a primeira coisa que o irmão de Davi fez foi isso. E depois ele julgou o coração de Davi. E eu achei interessante essa parte. A única vez que o irmão de Davi aceitou ou assumiu que Davi tinha alguma coisa diferente na vida dele, foi para tentar diminuir Davi. Porque olha o que ele fala, no versículo, acho que 28, ele fala que o Davi era presunçoso. Sabe o que é presunçoso? Ele está falando assim: Davi, você se acha. Tu se acha, né, menino? Tu se acha, né? Por quê? Mas eu fiquei pensando, mas por que o irmão de Davi, que rejeita ele, tipo, a vida inteira, tá falando que ele se acha? Óbvio.
Porque a primeira vez que ele reconheceu que Davi era alguma coisa, ele estava tentando usar contra ele. Ah, agora tu é consagrado? Agora tu trabalha no palácio, tá achando que tu tem algum direito, né? Tá se achando. Só porque tu foi consagrado, só porque tu trabalha no palácio, porque só tinha essas duas coisas para Davi querer se achar de alguma coisa, era só isso. Porque o resto da vida inteira ele não tinha nada. Ele era tratado como servo do pai dele. Não era nem o queridinho do papai. Então, ele estava falando assim, só porque agora tu foi ungidão, tá se sentindo ungidão, né, Davi? Tu se acha, só porque trabalha pro rei, agora tá aqui no meio de batalha. E ainda quer ficar vendo os outros se matar. Teu coração é mau, o irmão dele falou, teu coração é mau, tu tá aqui para ver os outros ficar se matando. Mas não é assim, porque Davi ele é um homem segundo o coração de Deus. E sabe por que Davi ficou ali dentro, no meio daquele povo, ouvindo aquela história? Porque alguém desafiou o Deus dele. Só que se Davi tivesse ouvido essas mentiras do irmão dele, se Davi tivesse aceitado mais uma vez alguém falando mal dele, falando mal para ele, humilhando ele, que já devia ter acontecido várias vezes, se ele tivesse aceitado isso e tivesse ido embora, qual seria a história de Israel hoje? A gente leu lá que se Israel perdesse, eles seriam escravos dos filisteus. A gente leu não, tem na história. Qual seria a história de Israel hoje se Davi simplesmente tivesse aceitado o que os outros diziam sobre ele? Só que mais uma vez Davi fez o quê? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu estou me agarrando aqui no que Deus falou quem eu sou. No que Deus disse que eu sou. Eu sou escolhido. Eu vou ser o próximo rei. E é interessante, queridos, porque o nosso chamado já arde no nosso coração desde sempre, né? Você pode ver, Davi ele já estava agoniado com guerra, porque ele ia ser um grande guerreiro, ele ia defender Israel, e ele já estava assim, meu Deus do céu, estão falando de Israel. Isso já ardia dentro dele, isso já era a verdade dele. Que o irmão dele estava tentando apagar, estava tentando destruir. O que fez Davi virar rei foi aquele dia, o dia em que ele matou Golias, porque a partir dali, ele foi virar genro do rei, começou a aparecer mais no reino. E naquele dia, ele podia simplesmente ter aceitado o que os outros falavam dele. E acabado com a história dele. E vocês sabem, né, que a Bíblia fala que... A gente já ouviu 1000 vezes, a Bíblia não fala, mas a gente já viu 1000 vezes que Deus não chama quem está parado. E Davi não estava parado. Ele estava, além de ser pastor das ovelhas do pai, agora ele trabalhava para o rei. Então ele resolveu fazer alguma coisa, porque Davi não ficava parado. Eu vou contar para vocês, para a gente poder ir para o próximo versículo. É muita leitura. Mas daí Saul ouviu o que Davi tinha falado. Tipo assim, que ele estava irado com aquilo e mandou chamar Davi, porque Saul já sabia quem era Davi. E mandou chamar Davi e falou assim, querido, o que está acontecendo? Ele fala, não, deixa eu lutar contra Golias, porque eu vou fazer acontecer, e porque, né? Ele não pode falar assim do exército do Deus vivo. E daí Saul tentou explicar para ele, mas meu amado, tu é pequeno demais, tu é jovem demais para isso. E você é completamente despreparado para isso, Davi. Você não é um guerreiro, você é um pastor de ovelhas. Davi, você é completamente despreparado para fazer o que você quer fazer. Daí, olha o que Davi falou em 1 Samuel 17, a partir do versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Uau, Davi era realmente completamente despreparado para a guerra. Ele nunca tinha usado uma armadura. Então disse Davi a Saul, eu não posso andar com isso aqui, eu nunca usei. Davi tirou aquilo dele mesmo. Tomou o seu cajado na mão, de pastor, porque era isso que ele sabia fazer, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, tipo,
Quem que é esse neném aí? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vim contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Então, Davi só foi. Vamos lá. Davi meteu a mão, gostei dessa versão, meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Uau! Davi era completamente despreparado. Ele não tinha a menor experiência em guerra. Ele não conseguia usar uma armadura. A espada era pesada para Davi. Ele usou aquilo que ele tinha. Aquilo que ele sabia. Ele era um pastor de ovelhas. Ele pegou a bolsinha de pastor, foi catar pedra, colocou na bolsinha de pastor. Eu vou fazer uma bolsinha de pastora para mim. Colocou na bolsinha de pastor e ele foi lutar, não porque ele ia vencer, mas porque Deus ia entregar Golias para ele. Uau! Que confiança Davi tinha em Deus. Mais uma vez ele falou assim, quer saber que se dane meu irmão, meu pai, todo mundo fala que eu não vou conseguir, e realmente eu não sou preparado mesmo. Se fosse para eu matar Golias, eu não matava, mas eu não vou por mim, eu vou por Deus. Eu estou fazendo por Deus, eu estou fazendo pelo meu chamado, eu estou fazendo pelo meu povo. Eu não estou indo por mim. Davi não foi matar Golias para provar alguma coisa para alguém. Ele não foi matar Golias para dizer que ele conseguia fazer aquilo. Ele foi lá porque alguém estava falando mal do povo dele e do Deus dele. E ele foi em nome de Deus. Será que alguém ainda tem dúvida que foi Deus que venceu a batalha? Alguém duvida de que um menino ia conseguir matar um gigante que todo mundo estava com medo? Com uma funda? E olha que interessante, se você ler a história por completo, fala que Golias ele usava um capacete. Na minha cabeça, Davi sempre matou Golias por causa do crânio, né? Tipo, bateu no crânio. E, claro, foi no crânio, mas ele não estava sem proteção. Golias estava com um capacete. É muito mais... E aquela época, aquele capacete pesado, forte, e uma pedra de um pastor afundou na cabeça de Golias. Davi não era forte desse jeito, não era malhado, não era... Ele não estava na guerra porque ele nem era preparado para isso. Mas ele foi por Deus. E mais uma vez, ele não deu ouvidos para o que os outros estavam falando dele. E o coração de Davi é incrível, porque ele fala para Saul, ele não fala, Deus vai me entregar a vitória. Ele fala, Deus vai me livrar da mão desse filisteu. Ele foi sabendo que ele não ia morrer. Ele não falou assim, olha, Deus, eu vou matar esse cara e Deus vai me livrar da mão dele, fica na boa, eu vou sair aqui intacto, não vai acontecer nada, que nem foi com o Leão e com o Urso. Ele não falou que a vitória era dele, ele não falou que era pelas forças dele, ele não falou que era porque ele era o cara, ele era o preparado, ele foi falando que o Senhor vai me livrar das mãos desse cara, porque eu estou indo por ele. E quantos de nós, muitas vezes, nos impedimos de seguir, de cumprir algo nas nossas vidas, porque a gente escolheu escutar um pai de Davi, um irmão de Davi, um rei Saul, que por mais que gostava de Davi, ele gostava de Davi, tentou impedir Davi.
Não era só os inimigos de Davi que estavam tentando impedir ele. Até mesmo aquele que gostava de Davi tentou impedir Davi. Mas Davi escolheu escutar o que Deus tinha para falar. E só para finalizar, uma coisa que eu achei muito interessante é que tem um versículo quando o rei Saul estava sendo perturbado por um espírito maligno, e daí eles falam assim, olha, manda uma carta então para Jessé, e fala assim, Jessé, eu preciso do seu filho, aquele que cuida das ovelhas, para vir tocar. Jessé, gente, para quem não sabe, ele era uma das autoridades da cidade, ele era um cara conhecido, o rei sabia quem era Jessé. E ele foi e falou assim, olha, manda o teu filho, o que cuida das ovelhas, vir tocar harpa para mim. Jessé, ele é neto de Ruth, olha só, sabe Ruth, Boaz e Ruth, eles tiveram um filho chamado Obed, e Obed era pai de Jessé. Então, ele era rico e uma das autoridades. Daí, mais para frente, o rei sabia quem era Jessé. Mais para frente, quando Davi ganhou de Golias, quando estava todo mundo festejando, um pouco depois dessa passagem que a gente leu, todo mundo se alegrando, festejando, matando o filisteu até dizer chega. Golias, o Davi estava com a cabeça do Golias aqui na mão ainda, a Bíblia deixa esse detalhe, que ele estava com a cabeça de Golias na mão. E Saul pergunta assim para um conselheiro dele, fala assim, ó, de quem aquele menino é filho? Olha os detalhes da Bíblia. De quem aquele menino é filho? Aquele ali que ganhou Golias, de quem que ele é filho? Daí o conselheiro, rei, eu vou te falar que eu não faço ideia. Daí Davi chegou na presença do rei, com a cabeça, e o rei falou assim, cara, quem que é teu pai? Ué, mas não foi o rei que mandou uma carta para Jessé, falando, Jessé, você, que é a autoridade da cidade, eu te conheço. Jessé, manda o teu filho que cuida das ovelhas tocar harpa para mim. E agora ele estava perguntando para Davi, quem que é teu pai? E eu, quando eu li isso, eu fiquei, Deus, oi, buguei. Ou o Saul tinha algum problema mental, né? Esquecia as coisas, ou o que está acontecendo? E Deus me falou assim, filha, quando eu escolho, sempre vai ter alguém falando mal, sempre vai ter alguém apontando. Quando eu tenho um plano, sempre vai ter alguém tentando derrubar. Mas quando o meu plano começa a se cumprir, todos aqueles que tentaram derrubar, que tentaram falar, vão ser esquecidos. Não como vingança, querido. Não como, tipo assim, bem feito, você falou mal, agora você vai ser esquecido. Não é esse o coração de Deus. É como uma prova de que o que falaram de você um dia não te define. A Bíblia inteira, Davi foi filho de Jessé. E agora eles queriam saber quem era o pai de Davi. Então agora Davi não era mais filho de Jessé. Jessé que era o pai de Davi. As coisas viraram, não é mesmo? Agora Davi não era mais o filho que cuidava das ovelhas de Jessé. Agora Jessé, que ficou conhecido como o pai do cara que salvou todo mundo. Porque, queridos, sempre vai ter alguém para te acusar. Sempre vai ter alguém para te colocar para baixo. Sempre. Até o dia que você morrer. A gente não nasceu para agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém. Mas lembre que quando Deus está no negócio, quando Ele te coloca, quando Ele tem um plano, quando você confia nele para chegar até lá, o que os outros falaram não vai mais te definir. O lugar que os outros te colocaram não vai mais ser o seu lugar. O que os outros pensam não vai mais importar. Porque agora você não é mais Davi, filho de Jessé. Você é Davi. Aliás, você não é mais Davi, filho de Jessé, agora Jessé, que é o seu pai. Jessé. Um cara rico, importante na cidade, agora não passava do pai do que ganhou, do que trouxe a vitória para o povo. Feche os teus olhos.